Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio, adjunto Uraçã, consagrado pelo Trina Jaran como sétimo filho de Devas dos Templos do Amanhecer. Estamos aqui hoje, né? Estávamos ali no templo, saindo ali do templo, estava na Estrela Candente no dia de hoje, e saindo do templo, um Devas me pediu uma explicação sobre o trabalho de Alabá, quando se tem dois ajanãs participando do trabalho. Eu falei para ele que gravaria o vídeo, né? Mas só para destacar, isso não é uma função de Devas em si. O Devas, apesar de conhecedor da lei, esse trabalho, as dúvidas que tem em relação a ele, deve ser questionado diretamente com o presidente do templo, com o coordenador da região e etc, né? Mas como eu falei que ia gravar esse vídeo, vou gravar, porque realmente existe duas interpretações diferentes, só que a lei, ela, no meu ponto de vista, ela é bastante clara. Não precisa de interpretação diferente uma da outra. Então eu vou ler o trecho da lei, depois do realinhamento, e por fim vou tentar desenhar isso aí num trabalho para que todos consigam enxergar melhor quando se tem dois ajanãs. A dúvida que geralmente existe é se quando tem dois ajanãs, um obrigatoriamente tem que comandar o trabalho ou não, né? Porque existem dois tipos de interpretação diferentes. A primeira é que tem que comandar sim o trabalho. E a segunda é que não necessariamente precisa comandar o trabalho, mas um ajanã não poderia ficar do lado do outro. Então, por exemplo, no trabalho com cinco pessoas, nessa segundo tipo de interpretação, né, poderia comandar um doutrinador, ficaria um ajanã de frente a ele e os três mestres aqui formando elipse. Então, o comandante, o ajanã, de frente a ele, né, e três mestres aqui formando elipse. Então vamos colocar um aqui, dois e um de cá. Então, se tem um doutrinador comandando e um ajanã aqui, ao lado desse ajanã tem que ter dois doutrinadores. Então, o primeiro de cá e o primeiro de cá seriam um doutrinador. E ao lado do segundo ajanã também teria que ter dois doutrinadores. Então, ele ficaria nessa posição daqui. Porque aqui teria um doutrinador, aqui o comandante e aqui outro ajanã. Então, ficaria doutrinador, ajanã, doutrinador, ajanã, doutrinador, doutrinador. Dessa forma, não ficou um ajanã do lado do outro. Esse é o segundo tipo de interpretação que existe. Agora vamos ler, né, o que diz a lei, né, para que não paira dúvida sobre qual das duas opções é o correto. Então vamos lá. Ampliando aqui a lei, esse é o livro de leis, literalmente o manual, o livro capa preta, né, que é o último deixado aí pelos trinos e tudo mais. Então tá lá na folha 147 que diz: formação do trabalho de Abatar. Eu acho que eu falei Alabá no começo do vídeo, né? Mas é Abatar. Vamos lá. Um mestre comandante e sua ninfa. Então ele não fala que o comandante é um doutrinador ou um ajanã. Ele só fala um comandante e sua ninfa. Uma Yuricissol, se possível. Isso a gente não se aplica mais há muitos anos da doutrina, né? Mesmo que tenha Yurici, não se é colocado hoje em dia. Por quê? Não sei, e na minha opinião deveria ter, porque quando a gente estuda a doutrina e vê a questão de contagem, par e de ímpar, o que isso representa, o trabalho par, por exemplo, ele não passa corrente negativa, o trabalho ímpar ele passa corrente negativa. Enfim, quando você estuda isso na doutrina, você entende por que precisa de um mirici. Mas tiraram. Então, um mestre comandante sua ninfa, não fala se é doutrinador ou apará esse comandante. Três doutrinadores com suas respectivas ninfas, no mínimo. Um mestre Ajanã e sua ninfa, se possível. Mestres e ninfas. Então, a formação do trabalho no livro de lei fala que precisa de um comandante, três mestres doutrinadores e suas ninfas, um mestre Ajanã e sua ninfa, se possível.
Se não for possível ter um Ojanã e sua ninfa, esse mestre doutrinador e Ojanã vão precisar ser substituídos por um doutrinador e ninfa-lua, porque o trabalho é formado com no mínimo 5 pessoas, 5 pares. Então, tá aí o livro de lei. Agora vamos verificar o realinhamento. Deixa eu mudar a tela aqui. Realinhamento. O realinhamento, o Trinajaran sempre nos diz que sempre que tiver uma divergência do que está escrito no realinhamento para o livro de lei, prevalece o livro de lei. O realinhamento ele veio para complementar o livro de lei. Mas não é o caso aqui do trabalho de Abatá. No Abatá não tem divergência para ter essa interpretação. Mas que fique registrado. Sempre que vocês encontrar uma divergência no realinhamento, prevalece o que está escrito no livro de lei. Mas o realinhamento ele somente complementa. Então ele fala que fica a critério do comandante. Deixa eu passar o mouse aqui para ver onde vocês me acompanharem. Fica a critério do comandante o número de pares, 5 ou mais. Então ele complementou o livro de lei e fala que é no mínimo 5 pares ou mais. E desde que seja um número ímpar. O número ímpar de pares vão formar um número par de gente. Então, número ímpar de par. Um par são 2 pessoas, formou um número par. 2 pares são 4 pessoas. 3 pares são 6 pessoas. Então, ele vai formar um número par de pessoas, mas um número ímpar de pares. Ele fala número de pares ímpar. Então, precisamos de 5 ou 7 pares. E a quantidade de trabalhos a ser realizado e o local. Então, o comandante ali do dia, né, vai falar, hoje nós vamos fazer 5 abatá naquele local e naquele local. Ok, vamos lá. Aqui nessa linha ele fala, o Ajanã poderá assumir o comando de abatá. Então, ele complementou o livro de lei. No livro de lei fala que precisava ter um comandante, não falava que era doutrinador ou Ajanã. E aqui ele complementa, fala que o Ajanã pode assumir o comando. Contudo, não poderá ser feito um abatá somente de Ajanãs. Então, o Ajanã ele pode ser comandante. Está no realinhamento. Aí ele complementa. Os mestres deverão formar o trabalho na forma de uma elipse. Então, agora a gente vai colocar o desenho de uma elipse aqui só para melhor ilustrar. O comandante faz a invocação, pedindo as forças necessárias, procedendo com uma recomendação, em seguida faz sua emissão e canto, e em seguida sua ninfa. Terminou a emissão e o canto da ninfa, ele fala. Em seguida, o comandante pede para o casal que está à sua frente para fazer a sua emissão e canta em benefício desse trabalho de alabar. Na sequência, os demais pares, atendendo o comando, iniciando pelo lado que tem mais pares, fazem suas emissões e cantos entrelaçados, proporcionando a formação de uma rede magnética. Então, houve um complemento. O livro de lei fala, um comandante e sua ninfa, o realinhamento fala que esse comandante pode ser um Ajanã. Daí ele fala, um mestre à sua frente e os mestres intercalados no formato de uma elipse. Deixa eu só aumentar a tela aqui para vocês verem a minha explicação. Então, tem um mestre, comandante, que pode ser o Ajanã ou o doutrinador, um mestre à sua frente aqui, ou, né, vamos tentar fazer o desenho de cá. Doutrinador, comandante, um mestre na sua frente, e fazendo o formato de uma elipse. Então, o exemplo de 5 pessoas, se tem 2 aqui, falta 3. Ele vai colocar 2 aqui nessa formação e uma aqui em cima, certo? Então, formamos. E vai chamar pelo lado que tem maior gente. Então, se aqui embaixo eu coloquei 2 pessoas, ele começa a chamar por aqui. Então, deixa eu tentar colocar o desenho de uma elipse. Peguei uma elipse aqui na internet somente para a gente tentar entender melhor. E vou passando o mouse aqui para facilitar. O comandante, alguém, e aqui, por exemplo, vou colocar um par, outro par, e aqui mais um. O comandante, alguém, 2 pares e um par.
Aí vem a regra. Lá no livro de lei, ele fala claramente que, além do comandante, precisa ter 3 doutrinadores com suas ninfas. Então, além dessa pessoa aqui, nessas 4 posições, tem que ter, no mínimo, 3 comandantes, 3 doutrinadores e suas ninfas. Então, além do comandante, nessas 4 posições, eu tenho que ter 3 doutrinadores e suas ninfas. Então, se além do comandante, em 4 posições, eu preciso de 3 doutrinador, só cabe mais uma Janã aqui. Não é isso? Se são 4 pessoas, uma aqui, 2, 3, 4 pessoas. E 3 delas obrigatoriamente são doutrinadores com suas ninfas, só sobrou um lugar por uma Janã. Ou aqui, né? Então, se sobrou só um lugar para uma Janã, num trabalho que tem 2 Ajanãs, automaticamente um deles precisa comandar. Então, vou abrir aqui o livro de lei de novo para ficar mais claro. Livro de lei. Vou dar a tela aqui o tamanho. Então, aqui ele fala com todas as palavras. 3 doutrinadores e suas respectivas ninfas. Além do comandante, 3 doutrinadores e suas respectivas ninfas. Então, além do comandante, sobra 4 lugares. Desses 4 lugares, 3 são doutrinadores. Só sobra uma vaga para Janã. Então, uma Janã está aqui. Para eu encaixar o segundo Janã, ele tem que ser o comandante, pela interpretação da lei. Então, vamos voltar para o desenho de elipse aqui. Então, para que a formação fique certa, de acordo com o texto da lei, aqui precisa ter uma Janã comandando, sobra 4 vagas. Nas 4 vagas, 3 doutrinadores, suas respectivas ninfas. Então, a gente pode colocar, por exemplo, um doutrinador aqui, o outro doutrinador aqui e o outro doutrinador aqui. E o Ajanã, o segundo Ajanã, aqui. Ok? Então, pelo texto da lei, se eu sou obrigado, fora o comandante, ter mais 3 doutrinadores com suas ninfas, se eu tenho 2 Ajanã, eu tenho que colocar um Ajanã no comando. Então, essa é a interpretação pura e simples da lei. Né? Aquela segunda vertente que é aplicada, que fala que somente não necessariamente precisa o comandante ser um Ajanã, basta que não fique do lado de outra Ajanã, ao texto da lei que existe, tanto a lei quanto o realinhamento, ao texto ela não encaixa. Para ela ficar redondinha de acordo com a lei, precisa que um comandante comande, um Ajanã comande o trabalho. Que daí o Ajanã comandando o trabalho, 3 doutrinadores na corrente e o segundo Ajanã também aqui na corrente. Essa é a interpretação da lei. Então, espero aí ter esclarecido. Eu vou publicar esse vídeo no YouTube também, vai ficar aí registrado para a eternidade, né? Mas lembrando, volto a ressaltar, que isso aqui não é um trabalho de atribuição dos devas, e sim do presidente, do coordenador regional. Foi pedido, eu falei que ia fazer essa gravação aqui, vou mandar o link para a pessoa que pediu, mas de um modo geral, não é atribuição dos devos fazer nenhum tipo de correção ou explanação disso. Mas tá aí o vídeo, espero que tenha esclarecido aí a questão de dúvida aí de muitos senhores. Até a próxima.